Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho aqui hoje para uma conversa super legal aqui o Henrique Florentino, que é o analista que lidera aqui a carteira Ações Exponenciais da Empíricos. Essa carteira teve um desempenho surpreendente no mês de abril e a gente vai falar um pouquinho sobre esse resultado e sobre as tendências de mercado. A gente tem um levantamento aqui considerando vários tipos de ativos que mostra que a bolsa teve um desempenho positiva, ela ficou acima das demais categorias de investimentos, ela teve uma valorização de 1,94% e ela ficou acima do Bitcoin. O Bitcoin teve uma queda expressiva no mês passado, mas a carteira do Henrique Florentino ela teve uma valorização de 13,17%, ou seja, 2 dígitos em apenas um mês. Então agora a gente vai começar aqui essa conversa. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, um prazer estar aqui. Prazer. Então, você é um dos analistas campeões aí do mês passado, né? Conseguiu uma excelente rentabilidade, né, na sua carteira. Mas para quem não conhece, as ações exponenciais, qual que é a estratégia dessa carteira? Quais são as características das empresas que as tornam, vamos dizer assim, exponenciais, que têm esse potencial tão grande? Perfeito. O que a gente busca na série são empresas passando por alguma situação que nós chamamos de gatilho de exponencialidade. Então, o que a gente explora? Empresas passando por algum tipo de situação especial. Isso pode ser uma reestruturação financeira, uma reestruturação operacional, uma troca de controle, né, ou de management da empresa, algum tipo de evento que possa fazer essa empresa ter um grande potencial de valorização. Basicamente, a gente está partindo de um problema para depois enxergando a solução e aí conseguir retornos acima da média, obviamente com uma categoria de risco um pouco mais elevada. Tá certo. E agora, assim, eu sei que são 15 empresas, né, 15 ações que compõem essa carteira, mas quais foram as empresas que impulsionaram esse desempenho tão expressivo aí no mês passado? A gente teve um mês realmente muito positivo, né? Dentre os destaques, a gente teve as ações da Enjoei, né, que é uma empresa aí de comércio eletrônico, principalmente focado em produtos de segunda mão, né, os produtos usados, tendo essa pegada sustentável. É um brechó virtual. É um brechó virtual, perfeito. E aí as ações subiram mais de 30% no mês de abril, tiveram um desempenho muito bom. Embora seja uma ação que tenha muita volatilidade pela característica, ainda uma empresa em seus, digamos, primeiros passos, né, recentemente abriu capital. A gente também teve as ações da Irani, que foram muito bem, né, também subiram aí algo em torno dessa linha, e as ações da Unicasa também tiveram um mês muito positivo. Né? Acho que esses foram os 3 carros-chefes, né, da carteira que levaram esse desempenho aí superior a 13% no mês, que, né, para quem está vendo a gente, é algo que ocorre com certa frequência na carteira, embora também tenhamos alguns meses, né, que sejam negativos por conta da volatilidade da carteira de serem ativos de maior risco. Tá certo. Agora, por que a Irani performou tão bem assim? Eu acho que esse é um case que a gente pegou ele bem embrionário ainda lá no meio de 2020, né, quando ela fez um re-IPO. Eu acho que é um ativo que, passando por um ciclo virtuoso, né, quando você tem um aprofundamento, crescimento do e-commerce, né, a Irani é uma empresa que faz papel para embalagem, né, basicamente papelão ondulado. E você tem um crescimento na demanda muito grande porque e-commerce demanda mais embalagem, né? Então, e aí teve todo esse momento de crescimento de preço, né, do produto vendido da Irani, né, do papelão ondulado, que foi maior do que o crescimento nos custos, né? E tudo isso aliado ao nível de valuation, né, o preço da ação bem barato no mercado, abriu espaço para ter um mês muito forte, né? Ela tem tido meses muito positivos, né? Desde que a gente colocou na carteira, já mais que dobrou de valor, a gente está falando menos de um ano, né? Porque foi julho de 2020, mas acho que é um ativo ainda com muito gatilho, ainda muito para subir, né? Apresentou um resultado do primeiro TRI muito acima do que a gente esperava, né? Cerca de 30%, 40% acima da nossa expectativa, e aí resultou nessa performance bem forte. Então, Henrique, você falou das ações aí que foram super bem, né, no mês passado, mas teve alguma ação que decepcionou, te desapontou de alguma forma?
Assim, em termos, né, numa carteira de 15 sempre vai ter alguma coisa que vai ficar para trás da bolsa, né? Nesse mês de abril especificamente foi nas ações da Oi, né? A gente teve o evento ali, né, a questão da venda do controle da Infraco, né, para grupos representados pelo BTG, ficou um pouquinho ali abaixo da expectativa, né? Também tinha subido bastante antes na expectativa dessa venda. E aí as ações caíram cerca de 10% no mês de abril. Mas algo que, assim, acho que também é transitório, temporário. Acho que o plano de recuperação judicial da companhia ainda está sendo muito bem executado. Então, agora a gente vê que a Oi é uma ação que é muito polêmica, enfim, a gente vê nas redes sociais, enfim, vê vários debates, fóruns, né, enfim. No caso, quais são, assim, os atributos dessa empresa? Por que essa empresa está na carteira? Então, esse daí é um caso típico, né, de um turnaround clássico que a gente busca, né? O que a gente vê na Oi é uma empresa que tem valor de ativos muito interessantes e atrativos, porém tinha problemas de fluxo de caixa, né? Não tinha liquidez nesses ativos. No momento em que começou a fazer venda de ativos, vendendo segmento móvel, vendendo participação na Infraco, a gente vê que o que vai restar da empresa vale muito mais do que o valor que está em bolsa. Então esse é um tipo de case que a gente busca muito, né, nas ações exponenciais, empresas que têm um valor interessante, obviamente passando por alguma dificuldade, mas que o preço da ação já desconte bastante, né, essa dificuldade de liquidez ou qualquer outra que seja a dificuldade da empresa e que abre espaço para uma valorização em caso de troca de management, como teve na própria Oi, né, algum evento interessante, como a gente teve diversos na Oi, né, PLC 79, venda da Unitel, venda do segmento móvel, Infraco, Torre, CPD, então assim, é uma companhia ainda com muito desafio, ainda com muito risco, mas com uma chance de retorno bem alta. Agora, a gente vê que a Coelce está na carteira também, e, enfim, é uma ação que também tem sido comentada aí pelo Felipe Miranda e tal. Como que ela performou no mês passado? E eu também queria saber o seguinte, muito se fala aí sobre a privatização da Eletrobras, que de certa forma pode beneficiar a companhia. Em que medida? Bom, subiu ali cerca de 7%, né? É uma ação que a gente fala que ela é mais estável, né, em termos de desempenho. E como que a privatização da Eletrobras, né, pode beneficiar as ações da Coelce, né? A gente acredita hoje que a privatização da Eletrobras tem uma chance grande de acontecer, não dá para nunca cravar nada no Brasil, né? Mas eu acho que dentre todas essas outras possibilidades que já existiram no passado, essa é a maior chance. Porém, você fica num case que a gente costuma chamar no mercado de binário, né? Se sair, a privatização dobra, se não sair, cai muito, né? Já nas ações da Coelce, a gente vê essa possibilidade de, se sair, tem a possibilidade de dobrar, sem o risco de cair muito, porque já é um ativo extremamente barato comparado aos pares, que é a empresa de distribuição do Ceará, né? Por quê? Hoje, a Eletrobras tem uma participação no capital da Coelce e o resto está basicamente todo na mão da Enel, né, que é a controladora, e tem mais um percentualzinho pequeno negociado no mercado. Já foi feita a tentativa de fechamento de capital da Coelce por volta de 2014, né, porém a Eletrobras não podia vender as ações que ela detinha, até porque estavam dadas em garantia de um empréstimo. Então foi uma das coisas que impossibilitou um real fechamento de capital. A Enel fez um movimento com a Eletropaulo, que era a empresa de distribuição aqui de São Paulo, agora é a Enel, que foi exatamente isso. Ela comprou a empresa e fez uma oferta de fechamento de capital a 2 vezes o que a gente chama de 2 vezes RAB, né, que é a base líquida de ativos. Entre 1,8 e 2, que é o que ela aceitaria pagar, e foi isso que foi feito na oferta, as ações da Coelce poderiam valer até R$ 96. Então, é esse o tipo de assimetria que a gente está buscando. É um caso que não vai dar muito calor, a gente sabe que se a Eletrobras realmente for aprovada a privatização, ela precisa resolver essas questões minoritárias antes, né? Precisa ou vender, ou vende no mercado, ou vende para a Enel, e aí a Enel faria uma oferta, acredito eu, para fechar o capital da empresa. Ou mesmo só vender a mercado já tem um aumento de liquidez que pode levar a um re-rating do ativo, né? Então esse é o gatilho que a gente busca, é buscar basicamente a mesma possibilidade de retorno com uma relação de risco bem inferior.
Tá certo. Agora a gente está em maio, enfim, a gente está vendo muita discussão aí sobre esse aumento da inflação nos Estados Unidos, isso tem afetado as techs, muito se fala na questão das oportunidades de commodities. O que você está monitorando agora no cenário? O que os investidores têm que ficar de olho agora ao longo desse mês? O mercado ele é muito dinâmico, né? Então, uma das coisas que a gente costuma dizer é para o investidor, ele precisa ter um portfólio balanceado. Não adianta a gente querer ficar toda hora ajustando o portfólio ao sabor do mercado, né? Agora é commodity, vamos tudo para commodity, daqui uma semana muda e você está aqui na commodity, até você mudar esse outro setor ou segmento já andou, né? Mas a gente tem realmente visto um cenário mais inflacionário nos Estados Unidos, né? Saíram os dados de inflação lá do CPI nos Estados Unidos ontem bem maiores do que o esperado. E deram um susto no mercado, né? Eu acho que aos poucos as coisas vão se acomodar, você tem um risco maior por nível de valuation nas empresas tech, que tem os seus fluxos de caixa, né? Todos muito lá no futuro, então conforme você vai ter que trazer isso a valor presente por uma taxa de juros maior, eles perdem muito valor, isso é um risco sim, então talvez seja a hora de dar uma segurada nessas empresas no portfólio, evitar aumentar a exposição e buscar a exposição em ativos reais, né, ativos ligados a commodity ou até mesmo cíclicos domésticos aqui no Brasil, a gente acredita que vai ter um call de abertura aí mais forte para segundo semestre, né, que a economia não vai ficar nesse risco do abre e fecha, e estão bastante descontados ainda. Então, é esse tipo de ativo que a gente monitora, a nossa carteira já é, né, pela característica dela, ela já é mais voltada para a economia doméstica, né? A gente tem uma gama de ativos mais limitada e a gente já está bem posicionado para uma abertura, né? A gente não está necessariamente buscando muito ajuste, né? Até pelo fato de que tem que ser ações que estejam dentro do nosso mandato, né? Mas a gente está buscando sim sempre ações nesse momento, né, ações ligadas a commodity, né, economia doméstica, tudo que esteja com valuation atrativo e dentro de alguma situação especial. Tá certo, Henrique, parabéns aí pelo resultado e pelo seu trabalho, né? Foi um resultado muito bom aí no mês de abril. E para você que ainda não conhece a série Ações Exponenciais, vale a pena experimentar por 7 dias gratuitamente. Um abraço para vocês e até a próxima.